Mas enfim, teve um É, pouco dessa parte eu aí. só tô aqui por sua causa, na verdade. Tem Muito essa mais do parte. que você ser minha esposa, eu sou o esposo da Malu. Mas até aproveitando pontos que você citou aqui, Bernardinho, porque sempre que a gente quer aprender sobre um tema aqui na empresa, a gente fala, vamos gravar um podcast com alguém que é referência nisso. Então, quanto à liderança, você tocou num ponto que acontece nesse mundo das redes sociais de influência, que é você tem uma equipe, aqui no grupo nós temos 200 pessoas, só que alguns são pessoas que têm mais exposição. Então, digamos que seria o craque do time, aquele que é um talento. E uma das coisas mais complexas que a gente viu aqui nessa experiência de quase 3 anos de Grupo Primo é lidar com pessoas. Tem um negócio que eu já falei aqui 1000 vezes e falaria acho que outras tantas mil, E eu que o também. pessoal fala que física é difícil. Pra mim, física é super fácil. Física é fórmula. Tá ali. Né? Tá lá, gravitação universal, funciona de uma certa forma. Se eu pego uma pedra e jogo num lago, ela afunda. Se eu jogo um isopor no lago, ele boia. Se eu jogo o Edu no lago, ele pode afundar, boiar, nadar ou sair de lá e me jogar dentro do lago. Exatamente. Porque ele é maior e mais forte do que eu. Então, como é que você faz pra administrar egos? Porque na seleção não é um craque, você tem um monte de craques, são os melhores. Teoricamente, todos são craques. Exato, senão não tava lá, ainda mais num país com tanta matéria-prima de qualidade como é o Brasil. Essa é uma pergunta, assim, é aquela história. Eu não tenho uma fórmula, né? Eu tenho hipóteses, né? Então, a primeira coisa, assim, será que uma seleção, a melhor seleção que você possa montar, ela é formada pelos melhores ou pelos certos? Que é aquela história, porque se o melhor, ele não apenas é o melhor porque tem um grande talento, tem um grande gente, mas ele quer ser reconhecido permanentemente como o melhor, ele não, de alguma forma, compartilha isso com os outros, será que até que ponto realmente esse time vai ter melhor performance? Michael Jordan tem uma frase que é lapidada, se tornou até bem banalizada já. Eu posso até ganhar um campeonato. É o cara que vai lá e fecha um grande contrato, tal, e bate a meta do mês. Mas já, perdão, até ganhar uma partida, mas jamais ganharia um campeonato. Eu posso ganhar uma partida. Tanto talento que ele praticamente sozinho ganhou aquela partida. Fechou aquele contrato e tal, com o cliente, legal. Mas para o campeonato, para o número que nós queremos atingir como grupo, como time, nós precisamos de um time. E o time é complementaridade, o time é todo mundo. Né? Então eu fiz algumas vezes, uma das coisas que eu propus eram testes. O time estava embaixo, quando nós chegamos, tá todo mundo legal. Mas você tem aqueles que são mais destaque, etc e tal. Algumas coisas são importantes. Primeiro, quando você detecta aqueles líderes, qual é a essência da liderança? O exemplo. Você se inspira em quem? Naquela pessoa que tem uma postura, mas, cara, tô com ele, porra, é bacana. Então, aquilo passa para você ser um líder. Você olha para ele quando está no hospital. Então, o exemplo é a essência. Não é o que você diz, é o que você faz. Tem uma coisa que eu uso muito, que eu chamo de early adopters, são aqueles caras que quando você percebe aquelas pessoas que elas têm tudo a ver com seus valores, com aquilo que você quer que seja a cultura daquilo ali. Quando o Giovanni Gavi, um grande jogador que já era campeão em 92, ele volta para a seleção, ele era reserva. E ele disse, você é o melhor reserva. Você imagina se ter um protagonista que vem para ser um team player, um jogador de time, um reserva do seu time. E ele vem com o seguinte espírito, eu venho para ser o melhor reserva. E vou desafiar os titulares a treinarem cada vez melhor. Como é que um jovem que chega e tem talento, ao olhar aquele campeão, assumindo essa posição, vai se permitir fazer algo que seja... Né? E uma proposta que eu fiz, apenas para testar, em 2002, nesse primeiro campeonato mundial que nós ganhamos, que eu citei aqui, que foi disputado na Argentina, tem alguns fatos muito interessantes, porque 20 anos antes, como jogador, nós fomos à mesma Argentina jogar um mundial com a geração de prata, que foi a primeira geração, e nós perdemos a final. Por isso, geração de prata, que a gente perdeu o mundial, perdeu uma Olimpíada, 2 vezes prata, e foi uma belíssima campanha, mas uma geração que estava iniciando. Nós perdemos para a União Soviética, 82, União Soviética, mas fomos atropelados. Não conseguimos ver a placa, foram passaram por cima da gente. 20 anos depois, olha a coincidência, nós voltamos ao mesmo ginásio chamado Luna Park, perto de Puerto Madeira, ali em Buenos Aires, ginásio tradicional de boxe, tal, coisa de Buenos Aires, aquelas coisas, para jogar uma final de mundial contra a Rússia, herdeira da União Soviética. E a ideia era mudar aquele final. E eu costumo dizer, e é verdade, a minha sensação foi essa. De manhã, quando nós chegamos para treinar, que a gente treina no dia de jogo, quando você entra no lugar e fala assim, já estive aqui, a sensação não é boa. E me veio à cabeça o quê? A derrota de 82. Entendeu? Uma prata, mas a prata é derrota. Você perdeu naquele dia, você fica mal. Depois é uma medalha, legal. Né? Mas eu dizia, mas os jogadores não estavam condicionados. A parte dos jogadores sequer se lembrava que tinha acontecido nos anos 80, está tudo certo. E nós ganhamos por 3-2 essa final. E o Giovanni entra no final como reserva e faz. Mas naquele ano, algo que eu propus, que era exatamente um teste sobre a questão do até que ponto os egos realmente estavam dispostos a se colocar para o time. Tinha uma premiação. O título mundial renderia a cada jogador R$20.000. Mas o título individual, 5. Melhor atacante, melhor saque, melhor levantador, 5 individualmente.
ganharia um prêmio de $100 mil. 2002, ano de eleitoral, dólar, pum, Nossa. em torno de 5. Ninguém ganhava isso na época por ano no voleibol brasileiro. Ninguém tinha um contrato de 500 mil por ano. Aquilo era uma coisa, quero ser o melhor atacante, que se dane o resto do time. Faz uma conta rápida, R$ 20 mil, $100 mil. Uhum. E aí então eu falei, é a hora de entrar. E aí nós estávamos em abril aqui no Rio, né, treinando. O campeonato era em setembro, outubro. Afinal foi em início de outubro. Eu já tenho uma proposta a fazer. Se algum de vocês for premiado, nós vamos chegar. Esse time vai chegar, nós vamos brigar e alguém vai ser premiado aqui. Esse time vai ser dividido. De que maneira? 50% permanece com você, meritocracia, pelo seu desempenho, pelo seu grande empenho, né, pela sua dedicação, pelo seu talento, $50 mil. Os outros 50% vão para os outros 11 jogadores. Quem seria o melhor atacante ser um bom levantador? Um bom levantador ser um bom passador? Hoje tem um líbero. O líbero é back-office, é suporte. Você vai conseguir fazer um bom se não tiver um suporte, um back-office? Não vai. Então era valorização e reconhecimento. E eles aceitaram. Todos aceitaram. Falo 2002, nós estamos em 2023. Isso não é o nosso modus operandi, é parte da nossa cultura. Todo prêmio individual tem uma participação coletiva. É a forma prática de reconhecer a importância de todo mundo. Quem vai fazer, não, parabéns, vocês são ótimos, me ajudam muito. Mas vem cá, mas tudo a você? Uhum. Então, quer dizer, aquilo foi o primeiro, né? A primeira proposta, e ela foi absorvida e ela incorporada como parte da nossa, para exatamente trabalhar isso. Eu sou o melhor atacante do mundo, mas ele, todos eles me ajudaram a chegar lá e fazer acontecer. Pensando no time, né? Porque o vôlei é exatamente Coletivo. isso, é colaboração o tempo inteiro, não A tem exceção do como. saque, que gera outras questões, toda ação é uma interação. Você Uhum. passa por aqui, você faz, você come, enfim, tudo é interação, é time. Eu diria que é mais porque é ao mais, mas é extremamente coletivo, né? A dependência é absoluta, né? Então isso para mim é uma coisa, é um aprendizado permanente, até porque muitas vezes, né, o time não encaixou. Aí vem o processo de seleção. Você vai na empresa, né? Quantas vezes você contrata, bom, uma empresa de tecnologia, tal, contratamos aqui o novo Steve Jobs aqui, chegou, pô, o cara, monstro. Vai, nova, né, vai chegar aqui, vai fazer acontecer. E daqui a um mês você não aguenta mais, quer mandar embora. E ela, tecnicamente, é espetacular aquela pessoa. Sim. Mas por que você quer mandar ela embora? Por causa dos valores. Ela não é um jogador de time, ela não respeita, ela não se comunica bem, ela tal, o que é que seja que, cara, não dá. Eu cometi um erro num ano com o meu clube. Quando eu tenho uma jogadora americana, espetacular. E isso não é um julgamento de caráter, é desenvolvimento de valores, por favor. Né? E aí ela veio jogar conosco, o dólar estava 2-1, coube no orçamento, ela abriu mão então que ela queria vir jogar comigo, aquela coisa toda. Encaixou, legal, veio. Talentosa, jogadora, esperta, tal, seleção americana, aquela coisa toda. E eu tinha a Gabi, que é da seleção hoje, que é uma craque, tinha 17 anos, jogava comigo também, era a quarta naquela função. Acabou como titular do campeonato, porque ela foi crescendo, a gente foi trabalhando. E essa que era a jogadora que seria uma referência, na final que nós jogamos aqui em São Paulo, a Superliga, em Ibirapuera lotado, ganhamos a final, ela sequer mudou de roupa, ela estava na tribuna. Mas qual foi o meu erro no processo de seleção? Ela tinha talento, tinha capacidade técnica comprovada. Ao olhar o currículo dela, a seleção americana e tal, ela só tinha jogado em grandes clubes. Digamos, se ela tivesse jogado futebol, ela teria jogado no Manchester City, no Bayern, no Barcelona, no Juventus, só timão. Mas ela jogava cada ano num time. E eu, na hora, caramba, tal, só para ali. Mas eu conhecia e via ela jogando. Não adianta só ver aqui, tem uns intangíveis que os números não mostram muitas vezes, né? E tem uma construção, né? Se foi um ano só, quer dizer, a construção da equipe não aconteceu, não teve entrosamento. Ela não gerava, ela não criava os bonds, as conexões. E aqui foi a mesma coisa. Nenhuma, mas não conectava. Não, era ela. Ela era uma solista, mas nós somos uma orquestra. Nada como solista, maravilhoso. Não é um concerto solo de alguém maravilhoso. Mas se nós vamos produzir uma sinfonia, né, não adianta ter uma solista. É melhor que ela seja, né, a sinfonia não vai sair. Né? Então foram alguns. E eu cometi muito. Então, o meu próximo livro vai ser só erros. Erros e lições. Vai ser uma enciclopédia, que são tantos. Você vai vendo, vai pensando aqui. Ó. Eu li o seu livro Transformando Suor em Ouro, e há muito tempo, eu não vou lembrar quando que eu li. Ele foi lançado em 2006, pra você ter noção. Foi 17 anos. Então, se eu não me engano, eu li quando eu estava na Academia Militar ainda. Eu fui lá da palestra da Academia Militar, lá na Agulhas Negras. Aquele auditório novo, fui lá uma vez, espetacular. Não, é bem bacana, assim. E, poxa, quando eu li o seu livro, e faz muito tempo que eu li, então não vou lembrar de tudo, o pessoal tem a ilusão de que eu lembro de tudo que eu li. Não, eu falo do que eu lembro, né? Mas eu lembro que aquilo que me impactou bastante é que você falava, olha, querer ganhar todo mundo quer.
Falava, o segredo é treinar mais, pô. E aí tinha passagens lá, inclusive você falando que foi questionado pelos jogadores na época, onde, poxa, não tem como treinar no ginásio, não vamos treinar no estacionamento. O pessoal, como assim no estacionamento, pô, né? Se alguém machucar, não sei o quê, não, a gente tem que treinar. Daí eu falei, cara, ganha quem treina mais, pô. E na época, eu não era primeiro da minha turma ainda, de artilharia. Daí eu falei, cara, tem que treinar mais. E aí eu estudava mais, e aí que surpresa que aconteceu quando eu estudava mais. Tinha nota mais alta, pô. Você teve uma sorte danada a partir dali. Sorte pra caramba, né? A partir daquele ponto. E eu lembro de uma coisa também que me marcou, que eu menciono em toda a turma do Viver de Renda, que foi um conceito que eu não conhecia, eu conheci através da sua obra, que era o Gradient Score. Que era aquilo de que, olha, quando você tem uma meta, só de ter a meta você está mais próximo dela, que as pessoas fazem, né? Questão de tentar superar aquelas marcas que elas colocam. Até quem vai fazer uma prova de rua, por exemplo. Geralmente o cara sai muito forte, corre o primeiro quilômetro igual um queniano, aí depois ele morre no meio. Aí no final, quando ele vê a linha de chegada, que tá chegando a meta, o que ele faz? Ele acelera para tentar bater aquilo mais rápido. Eu falei, nossa, faz todo sentido isso aqui. Então foi um livro, Bernardinho, que eu posso falar que, de certa maneira, mudou minha vida, cara. Conceitos que eu não tinha contato antes. E quando a gente colocou o título do podcast, Qual o Segredo dos Campeões? De cara, né? Eu sabia, poxa, não tem um segredo assim, né? Porque tem coisas tão nítidas. A gente tava discutindo isso lá em casa, se arrumando para vir para cá. E daí o Bruno falou, o Bernardinho mandou uma mensagem para mim. Falou, eu espero que vocês me contem qual o segredo dos campeões. Aí ele falou, Malu deve saber. Aí eu falei assim, não, mas você leu o livro, né? E no livro ele não fala que é o treinamento. Aí o Bruno falou, eu falei, esse é o segredo. É porque as pessoas não querem essa resposta. É que não é segredo, tá nítido, tá claro para todo mundo, pô. Você quer ganhar, tem que treinar mais, tem que se dedicar mais do que os outros que estão fazendo a mesma coisa que você. Isso vai te levar mais longe. Gente, até de burnout, treinar mais significa com mais eficiência. Treinar mais significa com mais presença, sabe? Eu me dedico. Sabe? As pessoas acham que controlam muitas coisas na vida. Você não controla quanto talento você tem. Você tem um certo talento, você tem a memória forte, você tem isso aqui. A Malu tem os talentos delas. Você desenvolve, você trabalha, mas você vem digamos, ao planeta Terra com um certo kit pessoal. Sim. Né? Algumas características são tuas, você vai melhorar, vai trabalhar as outras. Mas você controla quanto de esforço você coloca no processo. Chegar uma hora antes depende de quem. Ler um pouco mais depende de quem. Sair um pouco depois depende de quem. Depende de você. Então, eu digo assim, quando a gente coloca, né, a frase é, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente? Então, quando a gente chegou na Holanda, esse caso do estacionamento, a primeira delas, porque já aconteceu em pista... conta essa história, porque o Bruno lembrou. Estacionamento, pista desativada do aeroporto, tudo que você possa imaginar já aconteceu. Pista de aeroporto. Aí, o pessoal manda às vezes vídeo, eu tô aqui no aeroporto com o meu time, que o voo foi... Estão treinando sentados. Aí você, treinar sentado não adianta? Não adianta. Você machucou o joelho, você não pode treinar. Legal, o que eu faço? Eu isolo você, eu sento você não vai isolar o joelho. Mas você vai trabalhar outras coisas com a parte superior. Então, você não está ganhando, mas estou minimizando perdas. Veio a pandemia, treinava por Zoom. Uma jogadora estava na casa dela, no interior de Minas, numa cidadezinha. Mas, Bernardo, eu não tenho peso nenhum para fazer aqui. Você tem um? O que você tem aí de pesado? Pô, tem um botijão de gás, pega o botijão de gás. Não tem bola aqui, tem bola de... mas eu subi, tem bola de futebol, pega a bola de futebol. Aquela história, fazer o melhor na condição que você tem naquele momento. Isso aqui não é o ideal. Não é o ideal, nunca é o ideal. Quando eu fui dirigir aquele time, era o ideal, a condição, sem preparador físico, sem motorista. Não era o ideal, mas era o que a gente tinha. Tem uma frase do Tom Brady, só para a gente voltar depois ao estacionamento e às pistas. Não é uma frase do Tom Brady, é o que o tutor do Tom Brady dizia, e para mim isso não é um mantra. Eu sou um fã do Tom Brady. Não pelos títulos que ele ganhou, mas por como ele chegou lá. Porque ele foi um cara, ele não tinha muito talento, ele era reserva, ele era backup na universidade, que depois passou a se titular no final. E ele se lamentava que ele tinha uma autoconfiança, que é o grande diferencial dele, que é o diferencial desses super campeões. Eles dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Na hora da tormenta, da dificuldade, o cara tem a melhor performance. Porque na boa, tudo bem, a gente vai bem, mas e na dificuldade? Se sentem confortáveis no desconforto. Tem um quê do campeão, tem um pouco disso. E eu tive a oportunidade de trabalhar com tantos campeões, e quando eu observo esses grandes campeões, tem isso. E o tutor dele, na universidade, que na universidade você tem tutores, né, que orientam os atletas, né? E aí ele ia lá trabalhar como tutor nas sextas-feiras, e o cara dizia, me impressionava, que um cara assim, um cara boa pinta, né, quarterback do time, na universidade, aquela coisa toda, ele vinha se preparar para o jogo, ele vinha conversar comigo. Mas ele se lamentava muito, porque ele queria ser titular, ele não partia titular. Tem até uma história do comeback kid, que ele era o garoto da virada. Ele entrava e virava o jogo e depois se tornou, no final, o grande titular e co-captain do time, co-capitão. E ele fala o seguinte, o tutor dele, quando ele começava a se lamentar, ele falou assim,
Ele falava em inglês, seria, porque rima, depois a gente... Né? Don't complain, don't explain. Não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Se apresente e faça o seu melhor. Isso para mim é um mantra. Ok, é o que é. Vamos fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. Então o que acontece? Isso vai de encontro ao primeiro treinamento no estacionamento. Em 2003, nós chegamos à Holanda. O time já crescendo, fazendo pré-temporada, ia começar a Liga Mundial, que é a primeira competição, que agora chama-se Liga das Nações. E aí nós chegamos na Holanda, e era dia 30 de abril, se eu não me engano, que na época, não sei se ainda se comemora-se nesse dia, era o dia da coroação da antiga Rainha Beatriz. E era feriado na Holanda, né? É um feriado local, né? No mundo não comemorava. Tipo o dia do rei que a gente viu lá. A gente acabou de voltar da Holanda. Agora é o rei. Né? A Beatriz era a mãe dele. Ok. E aí, dia 30 de abril, ou algo parecido, era o dia do rei. Nós chegamos lá, pegamos um ônibus para ir ao hotel, mudávamos de roupa, fazer um lanche e treinar. Estava programado um treinamento, não era um treinamento, era um treinamento. Legal. E jogadores, obviamente, cansados. Imagina, na época, tudo classe econômica, tal, dormé, né? Pô, vinha lá, os caras vinham... Os caras vinham enlatados. Né? Aí o cara sai do avião só para esticar de novo, leva 1 hora, né? Os caras saem travados. 12, né? 13 horas de voo, chegamos lá. Ok. Entramos no ônibus, entrou um acompanhante da Federação Holandesa, falou, professor, tá tudo certo. Nosso schedule aqui, nossa agenda aqui de treino e tal, mas hoje não pode ter treino. Feriado na Holanda. Aniversário da coroação da rainha. Só os bares abriam, os pubs para tomar uma cerveja lá, né? Ok. E aí os jogadores ouviram, né? Ai, não vai ter treino, vamos voltar aí, né? Tá bom. Eu aqui. Aí vamos nessa. Aí estamos na periferia de Amsterdã. Chegamos no hotel baixinho assim, com um campo assim atrás e tal, um campo assim, um gramado. Gramado. Mas Gramado tinha umas vaquinhas e tal, umas vaquinhas holandesas, né? Não são indianas, mas né, são sagradas. Vou dar bolada nas vaquinhas. Mas tinha um estacionamento, um asfalto assim, ó. Falei, aqui mesmo. Desci, falei, moçada, mete o agasalho, meio friozinho, nós vamos lanchar e nós vamos treinar. Treinar onde? Aqui. Pô, só enlouqueceu de vez, no asfalto e tal. Aí fica tudo com bico, né? Porra. Bora. E desceram, e treinando. No final da história, desses anos todos, com esse tipo de experiência de aeroporto, de pista e tal, é o seguinte, o senso do merecimento. Na hora da final, eu fiz por onde? Eu fiz aquilo que era possível e necessário ser feito. Não vão tomar de mim. E o Giovanni escreveu isso no dia 29 de agosto, a primeira medalha de ouro. Ele escreveu no vestiário. Ninguém treinou mais do que a gente. Ninguém acordou mais cedo do que a gente. Ninguém merece mais do que nós. Ele, em tom de meio de brincadeira, mas fazendo alusão ao processo que nós tínhamos passado. Agora é hora de chegar e buscar o que é nosso, que a gente construiu. Né? Porque a gente trabalhou, a gente estudou, a gente se preparou, a gente fez. Né? E é no que eu acredito. Né? Às vezes, eu costumo dizer que então, treinar mais é treinar melhor. Naquele momento era o melhor que a gente ia fazer e a gente não podia perder. Né? Hoje tem muita tecnologia. Né? Já viu o jogador de futebol, parece que joga com um top, né? Que aquilo é para ter um chip. Você mede tudo hoje em dia. Você mede tudo, mensura tudo. O esforço que você fez, quanto você se deslocou, no caso do voleibol, quanto você saltou, etc, etc. E com isso você monitora. Também você evitar lesões e tal, você tentar também, né? Porque aquela história, alto rendimento é quando o carro é Fórmula 1. Como é que um carro de Fórmula 1 que investe em $1 bilhão no carro, quebra? E o seu Fusquinha 66, você põe na água, olha, ele não para nunca, porque ele anda o outro anda no limite. Então a possibilidade de quebrar é enorme, porque ele anda 300 por hora. E o outro vai 60. Um atleta de alto rendimento, ele anda 300 por hora. Então ele pode ter uma lesão, ele pode ter alguma coisa. Né? E você tem que tentar, de alguma forma, minimizar isso. Você acha